E aí, como é que você vai? Tudo bem? Olha, você já ouviu falar em aproveitamento de resíduos da agricultura familiar para a produção de fertilizantes orgânicos? O aproveitamento de resíduos da agricultura familiar, ela promove a economia circular, transformando subprodutos em fertilizantes orgânicos e organominerais. Essa prática reduz a dependência de insumos externos, diminui os custos de produção e melhora a estrutura do solo, gerando renda e promovendo a sustentabilidade. E esse tema foi apresentado pela pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a Tamara Cláudia de Araújo Gomes. Bom, pessoal, então a gente vai falar do aproveitamento de fontes orgânicas de nutrientes e resíduos da agricultura familiar para a produção de fertilizante. Isso porque, né, moçada, a gente sabe que para você produzir de uma forma orgânica, por norma, você tem limitações quanto ao uso de fertilizantes. Eles têm que ter origem orgânica. Então, por conta disso, geralmente, o que é que a gente observa? Observa que é comum todo mundo achar que o alimento orgânico ele produz pouco e é mais mirradinho, né? O produto convencional ele tem um visual mais bonito, mais chamativo, mas às vezes a gente está tratando da mesma espécie, da mesma variedade. Então, se ela tem condição de convencionalmente produzir bem e de uma forma chamativa, bonita, né? Que realmente cative o olho de quem vai comprar, quem atrai a atenção do comprador, né? Do consumidor, isso daí se deve a quê? A alguma coisa que está faltando, porque é a mesma planta, é a mesma variedade. Então, o que é que nos falta? Nutrição, gente. Então, essa questão da nutrição dentro do sistema de produção orgânico, eu acho que é um dos pilares, é uma das bases que a gente tem que se preocupar. Por outro lado, a gente também tem que pensar em melhorar a ciclagem dos nutrientes dentro do sistema, para que a gente não perca nutrientes que já estão dentro da propriedade. Muitas vezes, quando a gente fala do agricultor e pergunta a ele qual tipo de fonte de nutriente que ele usa, ele só usa esterco. É o comum. Quando fala qual que é o adubo orgânico que você utiliza, geralmente é esterco. E aqueles que não têm, produtores que não têm esterco, então esses daí ficam na dependência de comprar de outras pessoas para poder trazer aquele nutriente para dentro da propriedade dele e produzir organicamente. E isso é um gargalo muito sério. Então, a gente entender como utilizar aquilo que a gente já tem dentro da propriedade, que são muitas as fontes. Quando a gente vai procurar eu acompanhei o que eu vou mostrar aqui para vocês. Na realidade, está aqui, né? A ideia é essa, é utilizar os resíduos, produzir o composto e utilizar na produção de alimentos, tá certo? A questão desenvolvemos desde 2021 um projeto em parceria com uma instituição que vocês conhecem bem aqui na região, que é a Agra, né? Representa agricultores alternativos do estado inteiro. Então, eles têm de pessoas na região da Mata, do Agreste, do Sertão, em parceria com a Emater, né? A FAPEAL financiou e nos deu muito suporte para fazer o trabalho de pesquisa junto aos agricultores. Nós, aqui da Embrapa, nós tivemos a colaboração, foram 2 unidades da Embrapa, a Tabuleiros Costeiros, junto, no início teve também a Embrapa Alimentos e Territórios, depois cada um foi para o seu espaço, porque realmente começou a pesar e nós tínhamos 2 atividades. Então, Alimentos e Territórios terminou a deles e nós, a Tabuleiros Costeiros, nos concentramos, então, na parte realmente do gerenciamento, na gestão desses resíduos dentro da propriedade dos agricultores. E aqui, por fim, nós tivemos apoio também no Ministério da Agricultura, já no final, quando nós já tínhamos alguma coisa já pronta para poder levar para os agricultores e fazer capacitação, tá certo? Então, o objetivo, aliás, o título do projeto, o enorme, né, Desenvolvimento de Composto Orgânico de Fontes de Resíduos Locais no Suporte à Nutrição de Plantas e Manejo de Solos em Agroecossistemas em Transição Agroecológica.
tá certo? Em unidades familiares de Sergipe e Alagoas. Nós fizemos esse trabalho tanto em Sergipe quanto em Alagoas. O que fizemos aqui, nós repetimos lá. Só que aqui em Alagoas, nós fizemos em 3 regiões. A gente fez em Messias, o mesmo se repetiu em Igaci e o mesmo se repetiu em Senador Rui Palmeira. São 3 regiões completamente diferentes, resíduos diferentes. Então, como é que a gente vai tratar essa variação dentro do Estado? E lá em Sergipe, nós trabalhamos só na região da mata, tá certo? Então, a região úmida. O objetivo era justamente gerar conhecimento que viabilizasse o desenvolvimento de bioinsumos, aí chamando de bioinsumos aquilo que nos tange, né, aquilo que nos interessa, que é a parte de nutrição de plantas, que são compostos orgânicos aqui e biofertilizantes líquidos. E a partir de resíduos locais no suporte à nutrição dessas plantas. De tudo que a gente pode falar e que é mais fácil da gente compreender e visualizar, quais são qual é a importância de você trabalhar esses resíduos? Tem a questão do aproveitamento, do que eu disse a vocês, do aproveitamento de um nutriente que já está dentro da propriedade do agricultor, que já é dele, ele não tem que comprar, ele só tem que saber usar. Essa é a principal. Dá mais autonomia para o agricultor. Essa é outra, porque ele já tem aquilo dentro da propriedade dele, não vai ficar dependendo de comprar. Então, são vários aspectos que a gente tem que são importantes, mas tem uma que eu resolvi chamar a atenção por conta do momento que a gente está vivendo no mundo, que é a questão da mudança climática. Então, esse daqui, geralmente, é um aspecto que não se levava muito em consideração. Hoje, a gente tem que chamar muita atenção a respeito disso. Porque quando você trata mal um esterco, eu logo nesse projeto, no âmbito desse projeto, eu tive a possibilidade de perceber da diferença que é você tratar bem um esterco, você processar bem o esterco. E muitas pessoas acham que estão curtindo o esterco, curtindo bem o esterco, e quando chega no processo final de curtimento desse material, você tem materiais muito fracos, você perdeu tudo que ele tinha de bom. Então, isso é uma coisa importante, você saber tratar aquele resíduo de forma que, quando chegar no final, você tenha um adubo de qualidade. Tá? E outro aspecto são aqueles materiais que são levados para aterro sanitário. Tanto um quanto o outro, a gente tem problemas sérios. Porque, no final das contas, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas são 3 os principais gases de efeito estufa. Um é esse tal aqui que tem um Nzinho, N2O, que é chamado dióxido nitroso. Ele tem o poder de aquecer o ambiente 310 vezes mais do que o CO2. A gente só fala em CO2, né? Esse bichinho aqui, quando ele sai, por exemplo, quando você usa uma ureia, ou a própria matéria orgânica, quando ela está em decomposição, se você não dá um tratamento adequado para ela, parte do nitrogênio que ele tem, ele vai voltar para a atmosfera. E quando ele volta nessa forma, de N2O, dióxido nitroso. E o que é que acontece? Olha a capacidade que ele tem de aquecer o ambiente. Por outro lado, nitrogênio é o que a gente mais precisa na área agrícola. Então, além da gente estar perdendo uma coisa de importância econômica, né, que vai realmente dar suporte à produção, você ainda está aquecendo o ambiente 310 vezes mais do que aqueceria o CO2. Então, o CH4 são 21 vezes mais do que o CO2. Então, são todos dois compostos que, se a gente puder evitar de estar deixando ele passar novamente para a natureza, é muito interessante. Principalmente porque são materiais que, ficando, eles vão ter um efeito muito positivo na produção do nosso adubo, na qualidade do adubo. Então, aterro sanitário para material orgânico é a última opção. Então, quando a gente pensa na municipalidade, nos municípios, se eles bem pensassem, eles poderiam tentar ver formas de pegar aqueles resíduos que eles produzem, como poda de árvore, resto de feira e o próprio lixo urbano, isso daí ser transformado em adubo. Né? Primeiro, não vai gastar com transporte, e segundo, vai evitar de emitir esses gases que são extremamente nocivos para a gente, para o ambiente. Tá?
Então, por isso que eu quis chamar a atenção justamente por conta dessa urgência, né, desse tempo que a gente está vivendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta quando a gente vai tratar resíduo. Ele não apenas reduz a emissão de gases, como também, ao fazer com que a planta se desenvolva mais, ela também vai capturar CO2 do ambiente. Tá certo? É outra forma que ele tem também de reduzir os efeitos, o impacto. Aumentando a resiliência às mudanças climáticas, secas e erosão. Isso aqui são efeitos colaterais quando você não utiliza matéria orgânica. Pensando nisso, nós então começamos em novembro de 2021 esse trabalho junto ao pessoal, como eu disse, de Messias, Senador Rui Palmeira, Igaci e Indiaroba, em Sergipe. Tá certo? Aqui são algumas imagens, eu vou passar muito rápido agora, por conta de ser só uma coisa mais visual, para vocês entenderem o curso que foi o projeto que a gente desenvolveu nesse período. Então, aqui, todos são grupos da Agra, né? São grupos de agricultores da Agra, pessoas linha de frente, que pontas de lança mesmo, pessoas que já têm gosto, já têm habilidade, trabalho com matéria orgânica, eles já têm essa... Eu não precisei chegar e convencer ninguém. Eles já estavam convencidos de que era uma coisa importante. Isso foi essencial. Em pesquisa participativa, que foi essa daqui que foi feita, ela foi feita desde da época em que a gente elaborou o projeto, foi feito tudo junto com os agricultores. Foi uma experiência extremamente importante, interessante para mim, porque foi a primeira. É mais laboriosa? É. Mas, por outro lado, o agricultor já está sendo capacitado. Então, a gente está, hoje, eu costumo dizer que eu chego lá na área desses agricultores e a gente chega, parece que está chegando alguém da família. Isso, para mim, é extremamente prazeroso, porque existe aquela relação de confiança e eles saberem que o que a gente está fazendo é extremamente importante para eles. Tá? Então, está aqui Craíbas e Gaci, aqui todos os dois faziam parte do mesmo grupo, né, que é o grupo Beija-Flor, que é aqui da Agra, do Agreste. E aqui o pessoal do Grupo Manancial, em Indiaroba, Sergipe. Então, tudo que foi feito em um foi feito replicado no outro, tá certo? O projeto ele teve algumas fases. A primeira fase foi a gente conhecer e caracterizar. Então, a gente chegou e foi olhar o que é que o agricultor já fazia. E por que, no final das contas, quando ele tinha um material, a qualidade não era tão boa? Então, a gente descobriu os gargalos para poder ajudar justamente naqueles aspectos de manejo que já podia ser repassado para eles por meio de princípios, né? De você definir princípios de manejo. Tá? Então, aqui a gente fez levantamento, vimos aqui pessoas trabalhando produzindo biofertilizante, outro pessoal aqui trabalhando com chorume, e até a terminologia, eles diziam que aquilo era biofertilizante, não era chorume, era o material que estava ali em decomposição, saía aquele líquido, tem seu valor? Tem, mas é outra coisa. Biofertilizante, depois a gente foi trabalhando com eles, essas questões de conceito, e eles entenderem, para mim, o essencial é isso, o agricultor que tem que entender o caminho das pedras. Porque depois que ele entender, ele não precisa de mais ninguém, ele vai tomar as decisões dele, fazer a gestão, sem a necessidade de mais ninguém. Né? Em algum detalhe, alguma coisa, sim, mas, no geral, ele vai saber transitar de uma forma bem assertiva. Né? E aqui, alguns compostos, olha o tamanho daqui, está vendo? Isso aqui é aqui em Igaci, lá na Agra, aqui no sítio Jacaré. Né? Então, o tamanho, tudo isso, o tamanho dos pedaços, dos restantes do material que eles tinham lá, dos resíduos, tudo isso a gente teve que conversar, explicar, mostrar como que realmente a gente tem que fazer um composto. Tá? Depois nós partimos dessa fase, nós conhecemos o que é que eles fizeram, a forma de fazer, analisamos, pegávamos o material, analisamos, pegamos também, fizemos o levantamento de tudo quanto era resíduo que eles tinham, tudo, até mimo do céu a gente analisou. Que eles diziam que mimo do céu às vezes produzia, vocês conhecem mimo do céu? Uma plantinha que tem uma florzinha que dá tem uma determinada época no ano que produz muito, ela sobe muito, é uma trepadeira que sobe em tudo quanto é cerca. Até aquilo a gente analisou.
né? Então, tudo. O que passar pela frente é, como dizia o papai, tem olho, dá molho, né? Então, o que podia realmente ter um potencial para ser usado, a gente analisou. E, logo depois, nós fizemos aí a segunda fase, que foi o planejamento e a produção dos bioinsumos. Aqui, olha, nossas reuniões de planejamento, tudo aqui, ó, isso aqui já foi a gente trabalhando a questão de biofertilizante, todo o planejamento dessa fase de produção. E aqui a produção em si, nós fizemos com os agricultores, tanto fizemos 2 tipos de biofertilizante, esse aqui que a gente chama de bombona automática, né? Ela fica trabalhando, né, por 24 horas, tá? Não é tecnologia da Embrapa, isso é tecnologia de uma irmã nossa, né, uma estadual, é a empresa lá de pesquisa lá de Santa Catarina. Então, a estrutura foi eles que desenvolveram dessa bombona automática, porque com 10 dias o biofertilizante está pronto. Normalmente ele leva 10 dias. Por quê? Porque ele está em movimento o tempo todo, ele está sendo aerado e revolvido, e sem dar trabalho. Um timerzinho, tudo baratinho. Essa daqui saiu, o preço dela na época, ou seja, 3 anos atrás, foi em 2023, isso daqui saiu por R$500. Tudo, né? E aí a Epagre tem, ensinando como é que faz, e tudo, e é uma mão na roda. Os agricultores continuam usando até hoje, porque é tipo injeção na testa, né? Lá, pá, tá? Porque injeção na testa, injeção na veia, porque quando você tem realmente uma planta que está precisando... aliás, não são todas, né? Porque, por exemplo, você trabalhar com uma hortaliça, como uma alface, quando ela apresenta um sintoma de deficiência, já foi. Ela não tem mais tempo para ser socorrida. Mas outras não, outras hortaliças, elas têm um ciclo mais longo, então tem como até você conseguir reverter um sintoma de uma doença ou de uma desnutrição por meio de biofertilizante. Mas aí, são técnicas, práticas, né? São bioinsumos que podem ser trabalhados usando o quê? Resíduos. Aqui veio de resíduo que se utilizou para fazer esse material, ou esse biofertilizante, tanto esse quanto esse aqui, ó. São 2 processos diferentes, todos 2 são abertos, não são aqueles anaeróbios, né, que precisa de uma mangueirinha, esse tradicional que todo mundo conhece, né? Ele não, ele é feito aberto, não tem nenhum problema, inclusive até acelera o processo, é até bom, tá certo? Então, se usou desde borra de café, pó de farinha, de casca de ovo, tudo que se podia utilizar para produzir o biofertilizante, porque precisa de quantidades pequenas para fazer o biofertilizante. É diferente da compostagem. Compostagem você precisa de materiais em grande quantidade. Então, são aspectos diferentes. Tudo isso foi trabalhado com os agricultores. Aqui já foi eles trabalhando, né, com o... não está indo. Triturando os materiais, que é essencial para você fazer composto. Esse daqui foi uma das primeiras coisas que a gente mostrou para o pessoal. O pessoal da Agra tinha à disposição dos 3 núcleos, eles tinham, já por outros projetos anteriores, eles tinham os trituradores, tá certo? Então, tanto de Senador, Messias e Gaci, todos eles já tinham esses materiais à disposição, então foi simples. Ou seja, a questão da organização dos agricultores enquanto comunidade, eles têm que ter, buscar alguns meios que são essenciais para se fazer composto. Esse é um dos problemas, tá certo? Da compostagem, além de ser extremamente laborioso, é trabalhoso. Para um agricultor fazer composto sozinho, realmente é complicado. No mínimo, se trabalha em mutirão. Tá certo? Para que se faça de uma forma... Aqui, sim. Você vê os grupos trabalhando e ali a coisa funciona. Em um dia, você monta uma leira de composto. Tá certo? Mas tem que ser em grupo. Esse é um dos problemas de você trabalhar resíduo. Tá? Você trabalhar para fazer composto. Diferente de biofertilizante. Biofertilizante qualquer um faz. Tá? Individualmente.
Então, está aqui as leiras de composto de Messias, foram feitas as leiras em 2023, 2025. Na época, em 2023, se usou, tinha-se capim-elefante, que é o BRS capiaçu, tinha-se glicídia, margaridão, e fez-se uma leira com esterco e outra com biofertilizante, substituindo o esterco. Quando a gente não tem o esterco, o que é que a gente pode fazer? Faz um biofertilizante e substitui aquele esterco por meio do biofertilizante. Na realidade, o esterco ele não está suprindo o composto somente com nitrogênio. É micro-organismo, é o trabalhador do biofertilizante, do composto. É o operário que está faltando. Então, quando a gente não tem o operário que chega via esterco, porque vai todo aquele... No esterco, vai todo aquelas bactérias que estão no trato intestinal dos animais. Aquelas bactérias, elas trabalham fora também do corpo do animal. O esterco leva essas bactérias, esses fungos não, são as bactérias mesmo, fungo entra depois. Essas bactérias que fazem esse trabalho inicial da compostagem. Quando a gente não tem, faz um biofertilizante, e quando a gente faz o biofertilizante, o que a gente está fazendo? Produzindo operário, produzindo quem faz o composto. Então, nós tínhamos, todos eles, tá? Todas as épocas, nós sempre fizemos com esterco ou com biofertilizante para comparar. Em 2025, nós não tínhamos capim-elefante nem glicídia, mas tínhamos serrapilheira. O que é a serrapilheira? Aquelas folhagens que ficam embaixo, ele tem um sistema agroflorestal dentro da área dele, que tem muita folha no chão. Pronto, se usou aquilo dali, se arrastou tudo aquilo ali e se fez um composto top de linha, saiu muito bom, com material que não seria manejado, ia se decompor ali a revelia. Assim não, você produz o seu adubo e você vai utilizar o adubo naquela planta que você acha necessária. Tá? Lá vai. E conservou-se aí o margaridão e o esterco ovino, foi o mesmo com ou sem o biofertilizante. Nesse caso aqui já foram as leiras de Gaci. Em 2023, nós trabalhamos com capim-elefante roxo, maniva seca, ou seja, resto de maniva. Você trabalha fazendo o seu plantio, sempre sobra, né? Aqueles restos de maniva que você não consegue plantar ou não foi necessário. Pronto, aquilo dali vira adubo, não se deixa estragar ali ao léu. Aquilo dali pode reverter na sua produção. Isso é melhorar a reciclagem, né, do sistema. Você aumentar a sustentabilidade do seu sistema. Então, lá vem mais. Então, em 2023, nós usamos, foi preciso usar maniva seca. Em 2024, não se tinha capim-elefante suficiente, não precisou, e mesmo porque nem tinha, nessa época, maniva. Então, é aquilo. A gente vai usando, gente, o que tem. Tá? E, olha, eu vou mostrar lá no final que, embora tenha se variado muitos materiais, a gente teve uma situação interessante. Eu vou mostrar o que foi. Aqui, em Senador e Palmeira, a gente repetiu o mesmo procedimento, foi sempre o BRS capiaçu, que é um capim-elefante, glicídia, moringa, mamona e esterco bovino com esterco, no caso aí bovino, ou com biofertilizante. Então, os estercos também mudaram. Alguns tinham ovinos, a gente usou esterco ovino. Outros tinham bovino, a gente usou bovino. Então, você usa o que você tem, tá certo? Isso não faz diferença. E aqui, em Indiaroba, em 2024, a gente só fez uma leira, porque para lá era mais difícil. Aqui, o que foi que nós tivemos? Foi a mesma formulação, só que aqui o grande ator foi a mamona, tá? Vamos embora. Aqui só a imagem do pessoal, a gente testou esses compostos no campo. Como eu digo, a pesquisa foi participativa de início ao fim, todos testaram. E, por último, nós trouxemos os compostos e os solos para dentro da Embrapa e fizemos o quê? Aquele estudo clássico, onde a gente vai aumentando a dose. Vocês estão vendo aqui? É assim que se define dose. Para você dizer, olha, a dose ideal é X. Então, olha, a gente testou aqui
doses que vão de 0 a 40 toneladas por hectare, e isso se reflete aqui o 0 e aqui o 40 toneladas por hectare. Vocês veem que tem diferença. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o quadro que eu queria mostrar para vocês. Aqui nós temos todos os compostos que foram produzidos. Gente, eu não tenho firmeza, vocês já perceberam na mão, né? Então vocês vão ficar tontos se ficar acompanhando aqui, mas eu vou tentar segurar, porque aqui é importante. CM1 e CM2, vou para cá, é melhor. CM1 e CM2 é o composto que foi produzido em Messias. CI1 e CI2, Igaci, Senador, Indiaroba. Então, esse aqui é o conteúdo de carbono e nutrientes em 1.000 quilos de composto pronto. Isso aqui é para vocês verem que, se você tiver uma tonelada de composto pronto, vocês vão ter uma quantidade extremamente interessante de nitrogênio. Tá certo? Não é uma coisa que se jogue no lixo, não. Você tem uma quantidade razoável que dá sustentação à produção. E isso aqui, o que é que acontece? Você consegue, com 1.000 quilos de composto, você pode fazer isso aqui, olha, com uma leira de 2 por 10 por 1,20. 10 metros de composto, de leira de composto, você consegue produzir 1.000 quilos de composto, que vai lhe permitir ter 22 canteiros de 10 metros de comprimento cada um. Ou seja, se for em metro linear, 222 metros lineares de canteiro, que você consegue manter, adubar e produzir bem. Tá certo? Próximo. Conteúdo de carbono e nutrientes em 4,5 kg de composto necessário para adubar 1 metro quadrado de canteiro. Por que 4,5 kg? Porque foi a dose que a gente definiu naquele experimentozinho de casa de vegetação. Aquilo dali é 4,5 kg dele molhado, não é nem seco. Tá certo? Então, eu estou considerando aí 40% de umidade. Tá? Então, nesse material, eu queria que vocês vissem isso. Está vendo ali o nitrogênio? Tem 40 gramas em 4,5 kg de composto. A gente tem 40 gramas de 40... Cadê aqui? Olha, de 53 a 35 gramas de nitrogênio. Tá certo? Para você colocar em 1 metro quadrado de canteiro. Ah, eu nem chamei a atenção. Aqui nesse quadro aqui embaixo, deixa eu voltar. Nesse quadro aqui de baixo, eu queria ressaltar o seguinte. Tem algumas espécies aqui de hortaliça: alface, beterraba, brócolis, cebolinha, cenoura, coentro, pimentão e tomate. Olha a quantidade de nitrogênio que eles precisam por metro quadrado para ter produtividade. 7 gramas, 8 gramas, 12 gramas, 7 gramas. Quanto é que a gente tem ali? 40, 48, 53, 53, 38. Sabendo que esse nitrogênio não vai estar todo disponível, só parte dele vai estar disponível para a planta. O restante é efeito residual, já fica para a próxima safra. Mas dentro desses 40, os 7 que o alface precisa está lá. Tá certo? Não digo para tomate e pimentão. Olha a necessidade do tomate e pimentão. Então, para esses, eu precisaria ter definido uma dose específica para o tomate e pimentão. Como a gente não teve tempo, a gente só trabalhou com alface. Mas isso é completamente impossível. Definir uma dose específica para o tomate e o pimentão. E o mais, a gente sabe que isso daí, olha, a mesma coisa para fósforo. Também a quantidade de fósforo que tem disponível também está aqui, ó. Tá? Vai atender, exceto os mais exigentes. Tá certo? Potássio. Olha a quantidade de potássio que tem lá e aqui o potássio necessário para essas culturas. Potássio, sim, o potássio é todo disponível, rapidinho. Colocou, está na boca da planta, que nem uma adubação química convencional. Potássio é fácil. Colocou, ele está disponível. Não é que nem o nitrogênio, que só uma parte vai estar disponível. Ele não. Está todo ali na boca da planta, então não vai faltar. Tá certo? Até mesmo para o tomate. Olha a quantidade. Então, você vê que são formas de você adubar que dá
suporte à produção. Você consegue, mas você tem que conseguir produzir um composto bom. E nossos próximos passos, gente? Esse aqui é o meu sonho, compostagem comunitária, porque eu sei que é pesado. Trabalhar composto é difícil quando é para um indivíduo. Agora, quando você trabalha comunitariamente, não. A coisa fica mais leve e, de preferência, gerenciado por associações e cooperativas de agricultores familiares em mini-usinas mecanizadas de compostagem. Isso daí é uma coisa que é totalmente possível. O governo federal tem o maior interesse em propiciar esse tipo de coisa. A gente tem que saber buscar, organizar realmente aqueles setores da sociedade que podem ajudar, um SEBRAE, um Ministério da Agricultura, a Embrapa, as prefeituras e as próprias associações de agricultores. Tá certo? Mas isso aqui é um sonho possível, porque, no final das contas, a gente pode, processar resíduos rurais e urbanos, como poda e resto de feira, em parceria com a prefeitura. Tudo isso aqui, vindo da prefeitura, aqui vindo dos agricultores, se processando em mini-usinas de compostagem, e isso daí reverter completamente para os agricultores. Mas tem que se especializar. É uma coisa possível? Mas tem que ter planejamento, porque vai além da técnica realmente de produção do composto em si. Você ouviu a palestra sobre aproveitamento de fontes orgânicas de nutrientes e resíduos da agricultura familiar para a produção de fertilizantes, realizada pela pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a Tamara Cláudia de Araújo Gomes. Se tudo for planejado na propriedade, não se perde nada, né? Então, por que não? Por que não pensar dessa forma? E você ainda pode gerar energia própria com a utilização do biogás através do biodigestor. E chegamos ao final de mais um Hora H do Agro Alagoas. Produção, edição, reportagem de Marcos Vasconcelos. Hora H do Agro Alagoas, que tem o oferecimento do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.